33. Eu quero só dar um testemunho aqui rapidinho. Não é um testemunho, né? Compartilhar. Quando a gente fazia a FATEP, eu lembro que o pastor Ari, dando a aula para nós, ele nos ensinou algo muito importante. Muitas coisas importantes ele ensinou, mas teve algo que ele falou uma vez que eu guardei isso, né? Ele ensinando para a gente como ministrar a palavra, como, né? E ele estava até falando das experiências dele com Deus, que às vezes ele vem uma palavra assim na nossa mente, vem um versículo na nossa mente, né? E aquele versículo você vai guardando, e daquele versículo ele vai destrinchando. Daqui a pouco você tem uma pregação, uma ministração, algo para compartilhar com a igreja. E foi num desses momentos que eu creio que foi Deus que me deu essa palavra. Eu até coloquei um título na época, né? Que era assim, forjando o meu caráter igual ao caráter de Cristo, né? Que é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Que nós temos que ter o caráter de Cristo. Você abriu aí sua Bíblia em João 16, 33? Diz assim: estas coisas vos dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Então eu costumo, na verdade, quando eu vejo assim a palavra, ou vem algum versículo na minha mente, eu costumo colocar em prática aquilo que eu aprendi também na FATEP, né? Por que Jesus está falando isso? Por que ele escreveu isso? Em qual momento, né? O que ele está querendo falar conosco através dessa palavra? Então, eu pensei assim, na nossa caminhada da vida cristã, ele nos diz isso, né? Que no mundo nós teremos aflição. E você pode pensar assim, nós podemos pensar assim, claro, Jesus venceu o mundo porque ele é Deus. Sim, ele é Deus. Mas não podemos esquecer que ele veio ao mundo 100% homem e 100% Deus. Ele sentiu fome, ele chorou, sofreu, teve sentimentos como nós, e ele também foi tentado. Então, o que é que fez Jesus vencer todos os obstáculos, as dificuldades, as afrontas? Essas coisas eu vou perguntando para mim mesmo, e eu sei que a própria Bíblia, ela vai dar resposta para nós. Amém? Então, o que que fez ele conseguir vencer? A sua comunhão com o Espírito Santo e com o Pai. Podemos ver na palavra que tudo que ele fazia era direcionado por Deus e pelo Espírito Santo. Mas havia um detalhe muito grande: em tudo ele obedecia. Então não adianta a gente ouvir a voz de Deus, ou a gente ouvir a palavra de Deus, mas a gente não obedecer. Isso quer dizer o quê? Não vai fazer diferença na nossa vida. Então, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de servo. Está lá em Filipenses 2,6. Então, eu fico pensando, será que eu fico pensando e perguntando para mim. Faça essa pergunta para você também. E responda também você mesmo. Amém? Será que tudo que eu faço com a direção de Deus? Guiado pelo Espírito Santo? Será que eu tenho priorizado a busca com o meu Deus? Como está a minha comunhão com o Espírito Santo? Tenho aproveitado o meu tempo para ter mais tempo com Deus? Tenho me enchido do Espírito Santo? Bem, essas perguntas eu vou fazendo para mim mesmo, e são coisas que a gente tem que perguntar e a gente tem que responder com toda sinceridade para o Senhor. Se for sim, glória a Deus. Se for não, o que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? O Espírito Santo, ele vai nos guiar. Nós estamos aprendendo sobre isso. Amém? Eu acredito que a palavra de Deus é verdadeira em tudo. E ela nos alerta para buscarmos a Deus e nos encher do Espírito Santo. Então, conhecer a Deus é importante. Amém? Nós aprendemos aqui a palavra, nós somos ensinados na palavra. Glória a Deus por isso, que nós temos um ministério que tem muita seriedade com a palavra de Deus. Isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Amém?
Mas o mais importante é a obediência, né? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então, não vai fazer diferença na nossa vida se eu conhecer a palavra, eu sei o que a palavra diz, eu até falo a palavra para as pessoas, está escrito isso, está escrito aquilo, mas tem a prática na minha vida? Eu faço a prática da palavra de Deus? Porque o conhecer só, até o ímpio conhece. Eu conheci um médico que o livro de estudo dele era a Bíblia, porque ele queria conhecer sobre os alimentos da época de Jesus. Então, muitas pessoas leem a Bíblia, né? Mas se não praticar aquilo que está escrito, não vai fazer diferença na nossa vida. Não adianta. Eu sempre costumo falar, né? Deus, ele não se move pelas nossas emoções. Ele se move pela nossa fé, pelo aquilo que a gente pratica conforme a palavra dele. Amém? Então, não adianta só o conhecer. O importante é obedecer. Jesus, como filho, obedecia. E nós, como filho, também devemos obedecer se realmente quisermos ver as coisas mudarem e acontecerem. Então, Deus, Ele vai agir na minha vida, Ele vai agir na sua vida, vai agir na minha família, vai agir na sua família, se eu colocar em prática a palavra de Deus. É algo assim muito forte, gente. É algo assim tremendo. Porque quando você começa realmente a praticar a palavra de Deus, nós temos que mudar as nossas atitudes, as nossas reações, as nossas decisões, tudo conforme a sua palavra. No mundo natural, você não está vendo acontecer nada. E parece que não está acontecendo nada mesmo. Mas no mundo espiritual, Deus está agindo. Ele está movendo. Sabe, Ele está tocando em pessoas, Ele está movendo nos papéis, Ele está enviando os seus anjos para nos guardar, para nos livrar. Ele está convencendo, o Espírito Santo, Ele vai convencer aquela pessoa que você está orando. Isso é fé. E, sabe, eu falo por experiência própria. Quantas vezes passamos por situações tão difíceis, né? E a gente orando, mas a palavra guardada no coração. É isso que nós temos que declarar no momento da dificuldade. É isso que nós precisamos falar quando vem a dúvida. Não, mas a palavra de Deus diz que Deus é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Senhor, a tua palavra... Então, estou esperando em ti. Então, quer dizer que o Senhor está trabalhando a meu favor. Amém? A Bíblia fala que eu sou mais que vencedor. Então, sou vencedor. O diabo quer jogar uma seta. Não, você não vai conseguir. Não, você é derrotado. Não, já deu por hoje. Não. Fique sempre com a palavra. Mas veja bem, obedeça. Faça conforme a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós achamos pelo fato, mas eu sou assim, eu não consigo mudar, não vai dar, eu não consigo, eu não posso, não, para mim, isso não é para mim. Irmãos, em nome de Jesus, quando nós falamos esse tipo de frase, quando nós temos esse tipo de pensamento, nós estamos limitando a Deus. É como se nós estivéssemos falando assim, Senhor, não, tu não vai conseguir mudar, o Senhor não vai conseguir mudar a situação, porque é assim mesmo, eu estou conformado. Ei, quando nós falamos que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, Ele pode mesmo que as circunstâncias, as pessoas falem o contrário, mas nós temos que colocar a nossa fé em ação. É tremendo, Deus age, Deus Ele faz. Sabe, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se você está esperando em Deus, aguarda. Sabe, não desista. Sabe, seja guiado pelo Espírito Santo. Tome a atitude certa, tome a decisão certa. Faça a coisa certa conforme a palavra de Deus. Porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Amém? Glória a Deus. Somente assim, o nosso caráter ele vai sendo forjado, mudado e transformado. Amém? E como nós podemos ver isso? Como eu falei, nas nossas atitudes, nas nossas reações. Muitas vezes nós queremos falar uma coisa, mas o Espírito Santo fala, não é assim. Muitas vezes nós queremos tomar uma decisão, mas o Espírito Santo fala, espera, não faz assim, acalma, não é verdade? Mas a gente quer o quê? Quer atropelar o negócio, né? Quer agir de acordo com a nossa maneira, com aquilo que a gente acha. Deus falou no meu coração. Sabe? Se Deus falar no nosso coração, então vai se cumprir. Amém.
Mas Ele não vai falar algo no seu coração, Ele não vai falar algo no meu coração, se tiver contra a palavra dEle. Ou então, se Ele falou mesmo, então tem que acontecer. Certo? Não é verdade? Não adianta eu falar que Deus falou e quando eu vejo, mas não era bem assim, não foi Deus. Espera aí, então nós precisamos estar realmente cheios do Espírito Santo, buscando a Deus, né? Nós aprendemos até na escola dominical que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, não foi? E o que nós temos que alimentar mais? O nosso espírito, né? Porque o nosso espírito é que tem a comunhão com Deus. Então, como é que nós vamos alimentar o nosso espírito? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, congregando, fazendo o bem, obedecendo a Deus. É assim. Então, aí sim, nas nossas atitudes, nas nossas reações, nas nossas decisões, porque, afinal de contas, a escolha é nossa. No fim de tudo, é você que vai escolher. É eu que vou fazer a decisão. Deus, Ele não força nada. Mas Ele te dá uma direção. Ele te mostra o caminho. Agora, cabe a mim e cabe a você decidir a coisa certa. Entender que a escolha é nossa. Mas essa escolha tem que ser de acordo com a vontade de Deus. É porque Deus Ele é muito misericordioso conosco, sabe, gente? Mas Deus não quer que a gente vive só na misericórdia. Ele quer também que a gente vive na graça. Amém? Então, a nossa escolha tem que ser de acordo com a vontade de Deus, que já está estabelecido na sua palavra, para que o nosso caráter seja conforme o caráter de Deus, a essência de Jesus. E como nós podemos perceber isso? São perguntas que a gente vai fazendo e o Senhor vai nos respondendo, amém? Então, a Bíblia nos relata pessoas que passaram por várias situações adversas. Temos vários exemplos. Mas o que fez a diferença na vida de cada uma delas foi a escolha. Aquele que escolheu segundo a vontade de Deus, Deus exaltou. Aqueles que escolheu para a vontade dele, o Senhor abateu. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Amém? A atitude de cada um, a escolha de fazer a vontade de Deus, mesmo sem entender. Muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão, tipo assim, se você está sendo guiado pelo Espírito, ele fala, eu tenho que tomar essa decisão, não é verdade? E a gente não está entendendo nada na hora, mas está na obediência, não é verdade? Aí lá na frente a gente vai ver o porquê que você teve que tomar, porque eu tive que tomar aquela decisão. Amém? Aí sim, nós seremos transformados, e eu coloquei aqui, seremos filhos maduros. O que são filhos maduros, né? São aqueles que têm, como é que eu posso dizer? Não tem tanto mimimi, vamos falar uma linguagem mais assim. Porque, irmãos, eu entendo assim na palavra de Deus, né? Deus, Ele nos chama, não é verdade? Ele nos chama para ser tratado, para sermos curados, para sermos restaurados, para sermos transformados, né? Temos pessoas aqui com 1 ano de convertido, tem pessoas aqui com 5, com 10, com 15, com 20. Eu e o meu esposo temos 23. Poxa vida, vamos parar para pensar. Se eu já estou um pouquinho mais crescidinha, já estou com 10, 15 anos, eu já posso cuidar do meu irmão que está chegando agora, não é verdade? Já não vou estar dando trabalho para o meu pai. Não é verdade? Concorda? Então, Deus, Ele vai nos chamando, nós vamos amadurecendo. À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos cuidando de outros que vão chegando. Agora, poxa, a gente já está com 20 anos, eu estou com 23. Vou dar trabalho para o meu pastor ainda? Uma vergonha, né? Ainda tem que cuidar. Não que eu não precise que ele cuide de mim. Claro que eu preciso de uma pessoa, né? Mas Deus também, Ele já conta comigo e já conta com você para ajudar no reino. As pessoas que estão crescendo, para crescer junto conosco. E assim eles vão crescendo, vão amadurecendo, que vai chegar um ponto que vão chegar outros novos, porque sempre está chegando gente na igreja, para cuidar também. E assim o reino de Deus, ele vai crescendo de uma forma saudável, com filhos maduros na fé. Isso é ser transformado, isso é ser restaurado, porque eu preciso ser restaurada, eu preciso ser curada para cuidar do meu irmão, da minha irmã. Amém? Glória a Deus. Está dando para entender? E a palavra de Deus se cumprirá em nossas vidas. Aí sim, nós vamos ver a diferença daquele que serve, daquele que não serve. A Bíblia não está escrito isso? Então vereis a diferença na vida daquele que serve e na vida daquele que não serve. As pessoas precisam
ver a diferença na nossa vida. Porque nós temos um Deus que faz a diferença. As pessoas precisam ver isso na nossa vida. Amém? Isso. E não podemos dizer que eu não consigo, não posso. Já falei sobre isso, né? Então, nós estamos limitando a Deus, né? Ou nós estamos limitando a Deus, quando eu falo que eu não consigo, eu não posso. Ou até mesmo, às vezes a pessoa pode falar que não quer. Não é verdade? Existem pessoas que não querem ser transformadas, não querem ser curadas, né? Não querem ser tratadas, porque o tratar de Deus não é fácil, não. Dói um pouquinho. Mas é tão gostoso, não é? Não é verdade? É que nem nós temos um filho, a gente vê o nosso filho crescendo, né? Depois a gente vê o nosso filho com 10 anos. Fátima já tem um filho com, né? Ele já está ficando um adolescente. Daqui a pouco ele está com 14. Ele não vai mais fazer as coisas que ele fazia quando tinha 4, 5 anos. Daqui a pouco ele está um rapaz, um jovem. O que ela vai esperar dele? Um filho obediente, um filho maduro. Ou a gente está limitando a Deus, ou nós estamos deixando o nosso orgulho, a nossa vontade, deixando entrar no nosso coração a dureza. Entendeu? Aí fica mais difícil, né? Mas glória a Deus que a Bíblia fala que Deus ele pode transformar o coração de pedra no coração de carne. Amém? Então não tem coração duro para Deus. Às vezes você pode até conhecer pessoas que podem ter um coração duro. Mas eu oro, Senhor, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Está escrito na palavra. Amém? Agora, como diz o meu esposo, vou pregar. Não. Agora, lá em João 16, 33, quando Jesus disse isso, ele estava falando para os seus discípulos que enviaria outro Consolador. Está lá em João 14, do 16 ao 17. Ele fala do Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Abriu um parênteses aí. O mundo não pode receber. Então, só a pessoa, nós já aprendemos isso também, só a pessoa que um dia entregou sua vida para Jesus, ela tem o Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que ter também a misericórdia das pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Porque muitas vezes a gente fala, pô, mas eu já falei de Jesus para ele, já convidei ele para vir para a igreja, mas não adianta. Espera aí, ele ainda não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar no coração dessa pessoa. Porque a gente quer convencer a pessoa, mas esse não é o nosso trabalho. É o Espírito Santo que tem essa função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa função, o nosso trabalho é orar por aquela pessoa, jejuar por aquela pessoa, sabe? Amar aquela pessoa, falar da palavra de Deus para essa pessoa. E o Espírito Santo, quando você menos imagina, ele está trabalhando na vida daquela pessoa. Eu até compartilhei, né, no domingo, de uma experiência que eu tive com uma professora da minha escola, né? Ela passou por mim e falou assim: você vai na sua igreja hoje? Eu falei assim: não. Mas por quê? Não, porque eu queria que você orasse por mim, pelo meu casamento. Aí eu falei: mas eu não preciso estar na igreja para orar por você. Depois do recreio a gente conversa. Mas assim, irmãos, quando ela pediu oração, ela já pediu chorando. Quem é que estava trabalhando? Quem está trabalhando nesse coração? Ela não tem intimidade comigo. Quem é que trabalhou nesse coração? Foi o Espírito Santo. Sabe, o coração quebrantado ali, abriu o coração para você. E é assim que acontece quando nós oramos e cremos no poder de Deus. Amém? Então, mas eles ainda não conhecem. Então, a gente tem essa função, né, de falar da palavra, libera a palavra. Quando a gente falar com uma pessoa, libere a palavra, fale da palavra de Deus para essa vida. Às vezes as pessoas vão falar assim: nossa, que palavras bonitas, não vão falar assim? Mas aí você fala: não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que tem poder. Amém? Não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Nunca se envergonhe do Evangelho. Nunca se envergonhe de falar da palavra de Deus. Você não sabe a diferença. Eu já tive algumas experiências no meu trabalho de pessoas que ouviram assim, eu falar um versículo. Uma vez eu ouvi uma pessoa, não sei o que estava acontecendo na época, eu falei assim: não, gente, mas nós precisamos ter fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que a gente não vê.
Isso é fé. Gente, fui para minha sala, tal, né? Acabou o recreio. Daqui a pouco veio uma professora. Ei, vem cá. O que é aquilo que tu falou lá? Me fala de novo que eu vou anotar no meu caderninho. Até ela sair da minha escola, que agora ela não está, ela tinha aquela palavra lá marcada no caderno dela. Eu não era nem da Peniel, eu era da Cristo é a Vida. Ela foi lá no culto da Cristo é a Vida. Deus, né, ela tomou posse daquela palavra e Deus acabou restaurando o casamento dela. Porque uma palavra que ela ouviu tocou no coração dela e ela guardou aquela palavra no coração. Né? A Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente deve guardar a palavra no coração. Amém? Glória a Deus. Então, não se envergonhe, fale mesmo. Ainda mais nesses tempos que nós estamos aí, uma guerra, né? Mas nosso Deus, Ele não muda. Ele está no controle de tudo. Em João 15, do 26 ao 27, Jesus fala novamente do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que Ele dará testemunho dele, ou seja, o próprio Espírito Santo, ele vai dar testemunho de Jesus. Assim como nós testemunharemos. O Espírito Santo vai testemunhar de Jesus e nós também. Ele está falando aqui para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? Você é discípulo de Jesus, então você vai testemunhar também. E eu fui pesquisar lá, o que é testemunhar? Porque a gente, às vezes, ouve algumas palavras e não sabe o significado dela. Sabe o que é testemunhar? É uma declaração ou depoimento de alguém comprovando totalmente uma coisa. É um relato de vida. A conversão para Deus estabelece uma novidade de vida, tal que não deve passar despercebida. Então, quer dizer, por onde você passar, você vai testemunhar de Deus, de uma maneira que não tem como ninguém perceber a mudança. Não tem como não perceber que você está testemunhando de Deus. Pô, mas eu vou ter que sair pregando? Não. Mas a sua atitude, a nossa reação, né? A maneira que a gente trata as pessoas, porque eu acredito que uma pessoa que serve a Deus, ela deve desejar o bem, e até mesmo para aquela pessoa que, muitas vezes, a gente não quer desejar o bem. Mas isso está segundo a palavra de Deus? Eu posso fazer isso? Não. Ah, mas não adianta, meu temperamento é assim, aquela pessoa não entra. Não, gente, em nome de Jesus. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Então, eu não estou testemunhando de Jesus. Porque Deus não é amor? O amor de Deus já não está derramado no meu coração e no teu coração? Então, eu preciso demonstrar esse amor. As pessoas precisam ver a diferença na nossa vida. Testemunhar é isso. Não vai passar despercebida a sua vida no lugar de onde você passar. Sabe que às vezes a gente estava até percebendo, que a Sara estava até falando isso, que às vezes a gente vai num lugar e aquele lugar está vazio. Quando a gente chega naquele lugar, daqui a pouco vem um monte de cliente. Né, Cláudio? Interessante, porque as bênçãos nos acompanham. E as pessoas também, através das nossas vidas, ela vai ser abençoada. Glória a Deus. Então, testemunhar. E precisa ser comunicado. Deve ser uma coisa notável. O que, por exemplo? A nossa fé, o arrependimento de pecado, maus hábitos, falha no caráter, vícios, livramentos, cura, resposta de pedido de oração. Tudo isso é testemunhar de Jesus. Tudo isso as pessoas vão ver na nossa vida. Deus fazendo na nossa vida e Deus vai fazer através também da nossa vida. Amém? Você crê? Eu creio que vocês já tiveram essa experiência. Muitas pessoas aqui eram viciadas. Muitas pessoas aqui tinham um desvio no caráter. Muitas pessoas aqui já fizeram pedido de oração e tiveram resposta. Isso é testemunhar. Amém? Já no capítulo 16, do 8 ao 11, Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No capítulo 16, ele já está falando da missão de Jesus. Amém? Ele diz várias coisas sobre o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não é possível viver de modo agradável a Deus. Amém? Então, somente com o Espírito Santo nós conseguimos ter uma vida reta. Porque mesmo que existem pessoas, por exemplo, do mundo, né, que ainda não conhecem a Deus, não quer dizer que essas pessoas são mau caráter. Não quer dizer isso. Mas tem coisas que elas vão fazer que não vai ter o Espírito Santo para direcionar. Às vezes uma decisão, às vezes uma reação. Nós não.
Nós temos o Espírito Santo, entendeu? Então, nós temos que tomar as atitudes certas e ter as reações certas. Devemos saber quem é o Espírito Santo, o que ele faz e como opera. E Jesus chama o Espírito de outro Consolador, né? Que, como diz, né, no original, quer dizer Paracleto, que significa chamado para assistir. O Espírito Santo, ele não opera no nosso lugar. Ele não vai fazer aquilo que nós devemos fazer. Nós precisamos ter a consciência disso. Amém? Mas ele opera em nós e através de nós. Ah, vou colocar nas mãos de Deus, ele vai fazer por mim. Não, não é assim que Deus, ele vai usar, o Espírito Santo, ele vai nos capacitar para fazer aquilo. Mas ele vai estar ali do nosso lado. Ele está em nós e está conosco, né? Nós aprendemos isso. Ele também é consolador. O que é uma consolação? É um conforto, né? Mas é um conforto real que nos fortalece para encarar a vida com coragem e prosseguir. Ele faz isso. Ele nos conforta, tá? Ele nos consola também. Para quê? Para nos dar coragem e seguir em frente. Seguindo, prosseguindo em conhecer o Senhor, amém? Não isenta da responsabilidade. A gente tem que ter essa consciência. É a gente, a responsabilidade é nossa. Mas com a ajuda dele, ele vai nos capacitar, ele nos vai dar coragem, amém? Ele não isenta da responsabilidade e nem dá oportunidade para desistir. Ah, não, vou desistir, vou voltar porque para mim não dá. Não. Ele quer que a gente enfrente com coragem e prossiga. Amém? Eu costumo até falar para os meus alunos, né? Porque, geralmente, a criança, quando ela vê uma dificuldade, o que ela faz? Ela retrocede. Ela para porque ela fala, eu não sei, não consigo. E eu ensino para ela isso. Aquela barreira você tem que enfrentar. E, às vezes, a gente vai ver que aquilo não era tão difícil como a gente imaginava. Poxa, professora, mas era só para fazer isso? Só. Mas se você não tentar, você não vai saber. Amém? Glória a Deus. Ele também, ele é um advogado que nos representa e se coloca ao nosso lado enquanto defende a nossa causa. O Espírito Santo da verdade é relacionado com Jesus, a verdade e a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele inspirou a palavra de Deus e esclarece a palavra de modo que possamos compreendê-la e nunca vai orientar a gente a fazer algo contrário à sua palavra. Então, quando a gente ainda não tem o Espírito Santo, muitas vezes eu passei por isso. Eu ainda não tinha entregado minha vida para Jesus e eu recebi uma Bíblia, né, de uma pessoa muito querida. Mas eu lia assim, não entendia nada. Falava, nossa, que palavras bonitas, poxa, que legal. Mas eu não entendia nada. Então, o Espírito Santo também tem essa missão, né, de nos fazer entender. Ele revela a sua palavra. E a partir do momento que você lê a palavra e você entende aquilo que está escrito, né, a gente chama a palavra revelada. E tem até um momento que você tem a palavra rema, a palavra revelada para você, de uma maneira especial para você, para mim, naquele momento. Então, quando essa palavra revelada, é algo tão marcante para a nossa vida que a gente não esquece. Eu estava até conversando com uma irmã da igreja que foi fazer meu cabelo, ela estava falando que ela estava passando, né, no começo, e Deus deu uma palavra para ela. Ela, Maria, mas eu nem sabia que estava escrito aquilo na Bíblia. E ela foi lá, e aquela palavra era justamente aquilo que ela estava passando. Já fazem mais de 10 anos, ela nunca mais esqueceu. Sabe por quê? Porque foi uma palavra rema, uma palavra revelada do próprio Deus para o espírito dela. Então, não tem como esquecer. Então, tem coisas que você aprende, mas tem coisas que você recebe diretamente do Senhor, é a palavra revelada, que não tem como esquecer. Amém? Guarde isso. Para quando um momento, sabe, que você passar, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai trazer essa palavra revelada. Amém? Em João 16, 33, Jesus ele deu essa mensagem para que os discípulos tivessem
paz em meio a um mundo de tribulação. Em meio ao mundo de tribulação. É importante observar o contraste que ele fala entre mim e o mundo. Essa condição que nós precisamos nos apropriar. Nós estamos em Cristo e podemos vencer o mundo e todo o seu ódio. Porque a gente fala, nossa, está muito difícil, né? Realmente está muito difícil. E se a gente lê as Escrituras, se a gente está nos cultos, ouvindo a palavra, a gente começa a entender e saber que tudo já está escrito. E tudo que Deus escreveu na sua palavra, Ele vai cumprir. Tudo no momento dEle. Então, muitas coisas a gente já tem que estar prevenido. Mas, se nós estamos em Cristo, então nós conseguiremos vencer. É onde a gente vai ver a palavra se cumprindo. Deus fazendo a diferença daquele que serve para aqueles que não servem. Ai, vem a crise. Ai, tá dando doença. Ai, não sei o quê. Não é verdade? Aí, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver com o nosso espírito muito bem alimentado, a gente vai se pegar o quê? Em ansiedade, preocupação, medo. Não é verdade? Se a gente não vigiar, a gente acontece. Então, quando nós estamos em Cristo, nós podemos vencer o mundo. Quando ele fala, tende bom ânimo, significa o quê? Aguente firme. Aqui ele anuncia o bom ânimo da sua vitória sobre o mundo. Somos vencedores, porque antes ele conquistou a vitória para nós. Então, ele já venceu na cruz. Ele já venceu o pecado, ele já venceu a morte. Então, nós podemos declarar que nós somos vencedores, mas sabendo porque um dia ele venceu por nós. Amém? E nós precisamos valorizar isso. E vamos ser sinceros, muitas vezes nós não valorizamos esse sacrifício que ele fez por nós. Eu estava na escola, passando assim, aí eu vi uma funcionária da limpeza, ela falou, mas nós somos só um número aqui. Para os outros, nós só somos um número. Olha o pensamento dela, né? Infelizmente, né, temos patrões que acham mesmo isso. Aí aquilo ali me deu o coração. Me deu o coração. Fui atrás dela. Fui lá na salinha dela. Falei, vem cá. O que você falou ali? Que você é só um número? Eu falei para ela, você pode ser um número para as pessoas. Mas você pode ter certeza que para Deus você é muito importante. Sabe por quê? Porque Ele enviou Jesus para morrer no teu lugar. Ele pagou um preço muito alto pela tua vida. Porque Ele te ama. Você sabia disso? E Ele quer te salvar. Ela é verdade, né? E ela vai para a igreja com a mãe dela de vez em quando. Ela fala, quando tem um evento, a minha mãe me chama. Não, então vai mais vezes, vai conhecer esse Deus que te ama e que Ele mandou Jesus para te salvar. Amém? Então, nós não podemos perder a oportunidade, como meu marido fala, né? Não engole brasa. Então, às vezes, vem essa palavra que ele fala, não engole brasa. Quando tiver oportunidade, fale. E por muitas vezes, eu confesso que eu não tinha coragem, não, sabe? Eu ficava muitas vezes com vergonha. Não em vergonha de Jesus, mas vergonha de falar para a pessoa. E eu orei muito a Deus para que me desse. Não tenho tanta ousadia como tem, né, certas pessoas, né? Tem pessoas que têm. Mas assim, quando eu tenho oportunidade e vejo, vem aquele negócio queimando assim no meu coração, aí eu já sei, não posso engolir brasa. Senão, né, Deus vai me cobrar. Então, o que Deus vai fazer, quem vai agir naquela pessoa, gente, não é a gente, é o Espírito Santo. Você liberou a bênção, você liberou a palavra. Aí, o convencer é o Espírito Santo. A decisão vai ser da pessoa. Não é verdade? Amém? Tudo isso, né, aconteceu antes de Jesus ser crucificado, antes dele ir para o sacrifício. E observando tudo isso, né, quando Jesus falou, né, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, né? Por que ele estava falando isso? Porque ele ia para o céu, ele ia morrer, ele ia ser sacrificado. Podemos ver o cuidado de Deus conosco, como Ele nos prepara para enfrentar situações. Você já passou por isso? Você já passou por uma situação que, antes de acontecer aquilo, Deus já estava te preparando. Estava preparando. Se a gente estiver, eu coloquei até assim, se estivermos ligados com Ele, cheio do Espírito Santo, nós não seremos pegos de surpresa. Não que a gente não vá passar pela situação.
veja bem, a gente muitas vezes, na maioria das vezes, nós precisamos passar. Porque é dessa maneira que, passando pelas dificuldades e enfrentando, como Jesus falou, com bom ânimo, com coragem, né? Com o Espírito Santo nos ajudando, nos direcionando, o que vai acontecer? Nós não vamos ser pegos de surpresa, não vamos ficar no meio do caminho e também nós não vamos retroceder. Não podemos. Deus não se compraz daqueles que retrocedem. Amém? Então, Ele vai nos dar as condições, Ele vai nos dar as ferramentas, Ele nos vai dar a direção, Ele nos vai dar coragem, Ele vai nos dar força. Às vezes, no momento que nós estamos passando, parece que a gente não vai nem suportar. Mas se a gente desistir ou se a gente retroceder, vai ser pior. Amém? Vai ser pior. Então, a gente tem que lutar, não com a nossa força, não com as nossas armas, mas na força do Senhor, com as armas que Deus vai dar para a gente. Amém? Vamos assim, fazendo isso, sim, nós vamos avançar, nós vamos continuar a buscar a Deus, mergulhados na sua palavra e vamos nos encher do Espírito Santo. E é assim que nós vamos permanecer de pé. Isso não quer dizer que não teremos momentos difíceis. Lembre-se, Jesus disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu peço a Deus que vocês, né, estejam aí recebendo. Essa palavra, assim, como eu falei, há um tempo atrás, e eu aprendi isso ouvindo também o pastor Ari, ele nos ensinou isso. Quando vir uma palavra, vai guardando. Então, às vezes, vem uns flashes, né? E você vai anotando, e vai anotando, e vai anotando. O Espírito Santo, ele vai acrescentando. E assim que a gente vai sendo alimentado. E muitas vezes acontece isso comigo. Às vezes vem um versículo na minha mente, eu anoto, falei, caramba, Deus quer falar alguma coisa nessa palavra. Por que ele fez? Eu começo a usar, né? Os porquês, né, pastor Ari? Quando, para quê, onde, né? E o Senhor vai, na própria palavra, Ele vai nos levando. Amém? Mas o mais importante é isso, irmão. A gente ter a palavra, receber a palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo é colocar em prática, né? Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os propósitos do coração. Olha o poder que tem essa palavra aqui. Então, a gente tem que se alimentar cada vez mais, né, da palavra do Senhor, porque realmente ela é o nosso alimento e é ela que nos sustenta. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Pastor, pastora? Glória a Deus.